Nós seres humanos evoluímos bastante com o tempo e ultimamente nossa população só tem crescido. Demorou um pouco para a gente chegar até aqui, mas se a gente compararmos com o tempo que os dinossauros viveram na Terra, nós só estamos aqui por um breve momento. A vida é incrível e cheia de variáveis, por isso ela é tão diversificada. Muitas pessoas falam que só se vive uma vez e tudo mais, só que na realidade todos nós vivemos todos os dias, mas só morremos uma vez. E se você ainda está assistindo esse vídeo, eu tenho uma péssima notícia para você. Tá na hora de ficar menos burro, então vem comigo. Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele like gostoso que eu sei que tu tem. A gente tá entre amigos, então não precisa mentir, tá ligado? Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, pode comentar aí embaixo que eu vou fazer o possível, o melhor pra responder, beleza? Ah, e compartilha esse vídeo também que vocês não fazem ideia do tanto que isso ajuda a gente. Sério mesmo. Ah, e se quiser fortalecer o nosso canal mais ainda, eu vou deixar a nossa chave Pix aí, caso alguém queira fazer um Pix pra gente, sabe? Só se quiser, entende? Ah, a nossa frequência de vídeo ela diminuiu, mas isso não quer dizer que a gente parou não, beleza? Nós vamos soltar um vídeo por mês até as coisas melhorarem, beleza? Então não fiquem preocupados. A nossa espécie existe no planeta há pouco mais de 150 mil anos. Isso não é muito. Nós sobrevivemos a muitas guerras, fomes e pandemias e muitas outras coisas. Porém, se estivéssemos aqui há 200 milhões de anos atrás, a maioria das ameaças modernas ainda não existiriam. Ou talvez existissem, né? Porque se pararmos para pensar, a gente tem um paradoxo aqui. Pode ser que as coisas ruins que acontecem com a gente foram causadas por nós mesmos. Poderia até não existir coisas ruins como bombas atômicas, doenças incuráveis e essas coisas chatas que pode acabar com a humanidade assim num piscar de olho. Aliás, você já parou para pensar que se por um lado a gente não tinha doenças, por outro a gente tinha dinossauros de uma variedade enorme de largatos gigantes que dominavam o planeta. Afinal de contas, não é chamado de período Jurássico à toa. Vamos tentar esquecer tudo que os filmes ensinaram a gente sobre dinossauros e vamos tentar ser o mais realista possível partindo do ponto de vista assim mais científico, mais realista, tá? Se a nossa espécie se encontrasse no período Jurássico, tudo seria muito diferente do que é hoje. Se 200 milhões de reais é dinheiro pra caramba, isso em qualquer lugar do mundo, 200 milhões de anos também é muito tempo. É só pra vocês terem uma noção de grandeza. Pode não fazer muito sentido pra você, mas na minha cabeça fez todo sentido. Quando eu falo que tudo seria diferente, eu digo que tudo seria diferente mesmo, até a posição dos continentes era diferente. A Pangeia, que supostamente seria a origem de todos os continentes atuais, teria acabado de começar sua divisão. Isso ia mudar o clima por todo o planeta e, claro, ia permitir o crescimento da população do mundo em vários sentidos. Foi durante o período Jurássico que os dinossauros se tornaram a espécie principal e mais dominante. E se não fosse pela extinção em massa, é bem provável que continuassem bem dominantes até hoje. Mas é como dizem, né? O lixo de um é o tesouro de outros. Na verdade, eu nunca ouvi ninguém dizer isso, mas vamos fingir que é um ditado super popular e que todo mundo diz. Com a extinção em massa dos dinossauros, os mamíferos tiveram a sua vez, e foi nisso que eles começaram a avançar e evoluir cada vez mais. E como vocês já devem imaginar, nós seres humanos somos mamíferos, ou seja, animais que mamam. Então dá uma mamada, tô brincando, esquece isso aí. Porém, nessa parte, a gente ainda tá muito longe do que nós seres humanos seríamos hoje. No período Jurássico, não ser comido por um Tiranossauro Rex já poderia ser considerado um bom plano. Ele era grande e lento, mas acreditem se quiser, ele tinha grandes chances de te lanchar, afinal de contas ele poderia correr por uma velocidade de aproximadamente de 30 km por hora, pode não parecer muito, mas tu já correu isso? O Tiranossauro Rex nem de longe seria a nossa principal preocupação. Existiam outros dinossauros que eram menores e mais rápidos, mas tem um detalhe aqui, ó, eu disse menores, mas eu quero destacar que eles seriam menores que um Tiranossauro Rex, e não que um ser humano médio. E pior, existiam dinossauros com essas características que caçavam em grupo. Para esses dinossauros caçar seres humanos seria assim a coisa mais fácil do mundo, se bem que se analisarmos de um ponto, o ser humano não ganha de muitos outros animais na mão não, tipo, para pra pensar que o ser humano é bem bosta nesse quesito. Um paleontólogo biólogo evolucionário americano chamado Stephen Broussard acredita que teria sido necessário um grande esforço por parte da nossa espécie para evitar a morte, ou e assim a extinção, né? E eu acredito nisso, sério mesmo. Isso não é só por causa de haverem muitos dinossauros carnívoros e predadores, também havia herbívoros, e que embora todo mundo imagine um dinossauro fofinho comendo matos, eram imensos e poderiam competir por territórios, e não só alguns deles. Por exemplo, o elefante ele é conhecido por ser um dos maiores animais terrestres, no caso mamíferos. O Diplodocus foi um dinossauro que viveu nessa época e ele era herbívoro.
O seu tamanho podia superar assim facilmente 4 elefantes adultos. E o ser humano assim, do lado desse animal, é uma coisa insignificante. Fora a pele que os dinossauros não tinham, era incrivelmente resistente. Quem já cortou um couro com a faca sabe o quão difícil isso é. Agora imagina aquelas peles encoraçadas que os dinossauros tinham. Furar aquilo com uma lança ou faca seria bem difícil. No caso, a gente não pode imaginar armas modernas, tipo uma Uzi, um AK-47. Afinal de contas, o ser humano teve que ter a oportunidade de evoluir para chegar nesse nível. Além do mais, considerando que por algum milagre conseguimos matar um dinossauro, o cheiro atrairia outros predadores e quem já assistiu ao Animal Planet sabe o que eu tô falando. O negócio não ia ser mole. Durante o período Jurássico, o teor do oxigênio na atmosfera era bastante baixo. Assim, vamos colocar um número, esse número seria 15%. Atualmente, nós seres humanos usamos uma atmosfera com 21% de oxigênio. Se a gente não se acostumasse com isso, a gente ia experimentar um negócio bem legal chamado hipoxia, que é uma doença de altitude que leva a uma constante falta de ar junto com desorientação espacial. E às vezes, assim, só às vezes, a morte. Agora imagine que a gente conseguiu lidar com tudo isso. Nosso corpo atual não está acostumado com as bactérias que existiam naquele período. Ou seja, um gole de água pode ser uma coisa mortal para você. Embora a gente pense que poderia tratar a água, isso foi uma tecnologia criada bem mais recente. E mesmo uma água tratada, a gente não poderia dizer que o risco é zero, sabe? Porque a gente não conhece se tinha parasitas ou bactérias que resistiam ao calor naquela época. Ah, os parasitas, eles também não são uma coisa recente, eles evoluíram com o tempo. Mas isso não quer dizer que a gente estaria imune não, viu? Você estaria exposto a todos eles, pois a gente não sabe como eles funcionariam. Mordida de inseto ou qualquer outra coisinha podia ser fatal também. Inclusive essa aqui vai para quem não gosta de aranhas. Existia uma aranha chamada Nephila jurássica. Ela era uma aranha gigante, assim, ela era grande como aquelas tarântulas golias, que é do tamanho da mão de um homem adulto, bem grande. Eu não queria ver um negócio desse pessoalmente nem fudendo. O legal dessas aranhas não é nem tanto o tamanho, é que elas chegavam a fazer teias de sedas douradas com 1,5 m. Ah, e tinha uma resistência absurda essas teias. Inclusive estima-se que a teia dela era tão forte que podia capturar pequenos dinossauros. Você imagina um bagulho desse forte, fi? Agora e sobre a alimentação? O que a gente comeria? Tipo, hoje em dia a gente montou um sistema muito eficaz, né? Que supre as nossas necessidades. A gente poderia considerar ovos gigantes largados, poderiam ser uma ótima refeição, afinal são ricos em proteínas. E com certeza podem satisfazer a fome, e é interessante porque esses largados se especializaram em botar bastante ovos, porque muitos dos ovos que eram colocados por eles eram comidos por predadores. Então para garantir uma grande ninhada, uma grande quantidade de ovos era necessário. Mas só porque tinha muitos ovos não quer dizer que a largatona gostava de ver a rapaziada fazendo a festa no buffet não, tá achando que é mole? Mas a gente tem outras alternativas, como por exemplo a pesca. No período Jurássico, vários lugares da Terra foram inundados, criando um ambiente muito diferente do atual, com algumas áreas com águas rasas. Tinha algumas áreas com águas quentes e a água quente, como todo mundo deve imaginar, é um ambiente muito favorável e agradável para a vida. Mas a vida fácil não é uma coisa que você conseguiria naquele período. Mesmo com um ambiente aquoso aparentemente rico e bom para você, ainda existiam perigos mesmo na água, como por exemplo o Liopleurodon, que é um réptil carnívoro que vivia em ambientes marinhos com dentes de 7 centímetros cada um, e possuindo mais ou menos um tamanho de 5 a 7 metros, coisa pequena, sabe? Agora, mesmo se você escolhesse ser um vegano e evitasse comer outros animais, isso ainda seria um teste de sobrevivência bem difícil. Porque nessa época, embora houvesse muitas plantas, não havia muitas flores ou bagas e frutos com abundância, sabe? Tipo igual hoje em dia. É bem provável que uma pessoa atual que estivesse viva no período Jurássico teria chances mínimas de sobrevivência. Isso é pra não dizer que morreria, saca? Tipo, vai morrer. Então a gente dá, sabe, aquele 1% de chance. Com mais pessoas, no caso um grupo, a chance de sobrevivência aumenta bastante. Não é à toa que o ser humano ele é considerado um animal social. E mesmo que trouxesse algumas ferramentas como facas ou armas, a situação ainda não seria muito boa não, sabe? Vamos supor que você foi transportado lá com uma arma ou com as ferramentas bacanas. No final das contas, a gente tá acostumado com a vida moderna. Tudo que a gente tem estraga rápido ou a gente perde. A diferença é que a gente consegue repor tudo com bastante facilidade devido à nossa sociedade. Trabalhar com falta de oxigênio é uma condição desfavorável. Considerando que a gente conseguisse lidar com todas essas situações adversas, os seres humanos ainda assim não seriam capazes de conviver com os dinossauros em paz. Mas de certo modo, a gente até que pode dizer que existem dinossauros atuais, como por exemplo os crocodilos, aves e as tartarugas.
Todos esses animais são descendentes muito próximos dos répteis que um dia já dominaram o mundo. O fato é que nós seres humanos não nos damos muito bem com outras espécies que dominam o ambiente mais do que a gente. E com isso nós estamos chegando a mais um fim de vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like gostoso que eu pedi lá no início do vídeo. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e compartilha esse vídeo com alguém, que isso ajuda a gente num tanto, mas sim num tanto, vocês nem têm ideia. E se você quiser dar uma força a mais, só mandar um pix maroto pra gente aí, a nossa chave tá aparecendo aí na tela. Então é isso, valeu, falou, é nóis!